Irmãos, nós hoje vamos falar sobre reconciliação e paz. Um tema tão difícil, não é? Ou pelo menos difícil de viver, não é difícil de falar. Vemos muitos pregadores, e quando digo pregadores não estou a dizer pregadores evangélicos, vemos muitos defensores da paz, da unidade, da igualdade, mas olhamos para o mundo e vemos guerra, vemos violência, atos de racismo, sectarismo. Olhamos para os Estados Unidos e vemos aquilo só o acontecimento de George Floyd, o assassinato, a morte de George Floyd, aquele homem que morreu às mãos de polícias, que veio trazer à tona um tema, que é um tema recorrente, que é a questão do racismo. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, devemos promover o quê? A paz, a reconciliação. A questão é que muitas vezes também nós, no nosso meio, entre nós, criamos divisões. E nós vamos olhar para um texto de hoje onde Paulo nos vai mostrar que o povo de Deus é um povo da paz, é um povo reconciliado e que busca a reconciliação. Olhamos então, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, eu quero só lembrar aos irmãos que no capítulo 1 Paulo falou acerca das bênçãos de Deus em Cristo Jesus, do plano eterno de Deus em nos salvar, das bênçãos em nos santificar, tudo isto mediante Cristo Jesus. Ele fala no capítulo 2, verso 1 até ao 10, acerca do nosso estado antes de Jesus Cristo, mortos em delitos e em pecados, que estávamos entregues à nossa vontade, à vontade do mundo, de Satanás, mas agora, mas Deus, no verso 4, sendo riquíssimo em misericórdia, ou seja, por causa do amor de Deus, o nosso estado era deplorável, era miserável, mas por causa do grande amor e da grande misericórdia de Deus, nós fomos salvos, para demonstrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, como Deus é gracioso. E agora, a partir do versículo 11, Paulo vai falar desta unidade entre judeus e gentios. E diz assim então a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, hoje vamos falar sobre um dos grandes benefícios da morte de Cristo, a sua reconciliação que Ele nos trouxe. Já vimos os contextos anteriores e agora vamos olhar para aquilo que Paulo está a dizer acerca de judeus e gentios.
Os gentios o que é que são? Gentios são todo aquele que não é judeu. Nós somos gentios. Todos nós somos gentios. E a nossa condição era esta que Paulo descreve. E Paulo estrutura esta passagem igual à anterior. O nosso estado antes de Jesus, depois que Jesus veio e quais são os grandes benefícios. E o que ele vai falar é do verso 11 e 12, quem nós éramos antes de Jesus. E ele diz assim, portanto, lembrai-vos, vós gentios, outrora vós gentios na carne, ou seja, na carne, na nossa natureza humana, na nossa humanidade, nós éramos gentios, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem se intitula circunciso é o judeu, que diz, eu tenho a circuncisão, eu tenho a lei, eu tenho os mandamentos, e gloriava-se nisso, e desprezava o gentio. Lembram-se que até Davi falou de Golias, este incircunciso. É um termo pejorativo, ou seja, não diz aquilo com um tom muito bom, muito agradável. Ele fala do incircunciso como a ralé do povo. Aqueles ali que não fazem parte de nós. E Paulo está a dizer, lembrai-vos que vocês eram estes. Vós gentios, nós aqui. Vós gentios, os efésios, eram estes. Eram chamados incircuncisos. E no versículo 12, Paulo vai dar 5 aspectos do nosso estado como gentios. 5. O primeiro deles, sem Cristo. Né? Naquele tempo, ou seja, antes de Jesus vir ao mundo, antes de Cristo a morrer na cruz, naquele tempo estavais sem Cristo. Sem Cristo é estar sem Messias. É estar sem alguém que tinha sido prometido ao povo de Israel, que viria da semente da mulher, da tribo de Judá, da linhagem de Davi, que viria para restaurar todas as coisas, que viria para trazer o governo de Deus. Os judeus tinham um Messias. Israel tinha um Messias que esperava. Mas os gentios, eles não tinham nenhum Messias. Eles estavam sem Messias, sem Cristo. Não havia esperança messiânica. Em segundo lugar, eles estavam separados da comunidade de Israel. O que é que isto quer dizer? Eles estavam separados do povo de Deus. Eles não faziam parte do povo de Deus. É a mesma coisa que um estrangeiro, e temos aqui o Brandon, não é estrangeiro, é um português, mas ele já sentiu na pele o que é não pertencer a um povo, não foi? Estar aqui, mas não é daqui. Então, há direitos, há benefícios que nós portugueses temos, porque somos portugueses, que um estrangeiro não tem. Não tem segurança social, não tem seguro de trabalho. Se o estrangeiro estiver ilegal, estou a falar assim. Mas há coisas que quando nós não somos daquele povo, não estamos legalizados, nós não temos benefícios. E a mesma coisa se passava connosco em relação às coisas de Deus. Nós, como gentios, estávamos separados do povo. Não tínhamos as bênçãos que o povo de Deus tinha para eles. Mas mais, versículo 12 ainda, éramos estranhos às alianças da promessa. Havia promessas para Israel, havia promessas de restauração, de um governo, havia muitas promessas para Israel que não faziam parte para os gentios. Não havia essas promessas para os gentios. Nós, gentios, estávamos separados destas promessas que lemos no Antigo Testamento. Em quarto lugar, não tendo esperança. Verso 12 ainda. Não tendo esperança. Ou seja, não havia nada por esperar. O judeu tinha a esperança, sim, de alguém que viria. De que Deus traria o seu juízo, traria o seu reino, faria justiça no final. Mas o gentio não tem essa esperança. E nós olhamos para hoje, as pessoas, ainda é a mesma realidade. Olhamos para as pessoas, olhamos para o nosso governo, para o nosso mundo, para a situação que estamos a viver, e as pessoas vivem sem esperança. Em quem é que elas vão confiar? Em quem é que elas podem depositar toda a sua fé? Em ninguém. Vivem sem esperança. E em quinto lugar, sem Deus neste mundo. É o que diz o texto
no final do verso 12, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A palavra que Paulo usa é ateus. Ateus. Paulo chama aqueles que não têm Deus de ateus. Não está a falar de um ateu de como nós entendemos hoje, aquele que não crê em Deus, mas está a falar do ateu que é aquele que, adorando uma divindade, não adora o Deus verdadeiro. E como não adora aquele que é o Deus verdadeiro, ele é considerado um ateu. Não tem Deus. Quando nós não adoramos o único Deus verdadeiro, nós não estamos a adorar nada. Nós não estamos a adorar nada. Estamos a adorar o vazio. Estamos a adorar aquilo que não existe. E somos ateus. Esta era a nossa situação. Era o quadro que Paulo pinta acerca de nós. Homens separados de Deus, separados do povo de Deus, sem promessas, sem esperança. E no verso 13, então Paulo começa até o verso 18 a mostrar o grande benefício da obra do Senhor Jesus Cristo. Mas agora, é o que Paulo diz, mas agora, verso 13, em Cristo Jesus, agora gentios, em Cristo Jesus, vós que estavais longe, que estavais nesta situação miserável que eu vos acabei de dizer, fostes aproximados pelo seu sangue. Foi pela obra redentora de Jesus. Por aquilo que acabámos de celebrar ainda agora. Lembrando, trazendo à memória a morte, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E Paulo está a dizer, foi mediante o seu sangue, mediante a sua morte, mediante o pagamento, o resgate, o seu sacrifício, que vocês foram aproximados. Vós que estavais longe, fostes aproximados pelo seu sangue. Porque Ele é a nossa paz. Interessante, a paz não é um conceito para Paulo. O que é a paz? A paz tem um nome. A paz é uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Mediante Ele, nós temos paz. Como Romanos 5:1 diz, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. Ele é o instrumento de paz entre Deus e os homens, o qual de ambos fez um. É o que Paulo vai aqui começar a trabalhar. De ambos quem? Judeus e gentios. Em Jesus Cristo já não há esta separação. Mas Ele pegou em judeus, pegou em gentios e diz, são um só povo. É aquilo que Jesus diz em João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas de outro aprisco, convém trazê-las. Para quê? Para que seja um só rebanho e um só pastor. Não há dois rebanhos. Não há a classe alta e a classe baixa. Não há dois povos em Jesus Cristo. Há um único povo redimido, salvo pelo sangue de Jesus. Ele é a nossa paz. Ele nos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Que parede era esta? Interessante. Paulo usa aqui uma imagem que existia de facto no templo, em Jerusalém. O templo tinha 3 pátios. O pátio dos sacerdotes, o pátio do povo e o pátio das mulheres. E depois, fora do pátio, fora desse recinto, descíamos 14 degraus e tínhamos um muro de 1,5 metro à volta, com placas a dizer quem ultrapassar este muro será morto. E depois desse muro é que tínhamos o pátio dos gentios. Havia literalmente um muro à volta do templo que impossibilitava ao gentio de se chegar mais perto. Era o espaço do judeu e lá fora o espaço do gentio e um muro no meio. E esta é a imagem que Paulo está a trazer. Olha, em Cristo este muro foi derribado. Em Cristo este muro desapareceu. Estas diferenças foram embora. Esta inimizade que existia tanto no coração de cada um como fisicamente acolá, feita por um muro, desapareceu. E mais, ele não só destruiu este muro, esta separação que existia, mas aboliu na sua carne, ou seja, anulou na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ou seja, toda a lei do Antigo Testamento, todos aqueles rituais
festas, comidas, preceitos da comida, sacrifícios para isto, sacrifícios para aquilo. Isso era uma separação tremenda entre quem era judeu e quem não era judeu. Mas em Cristo Jesus tudo isso desapareceu. Em Cristo Jesus já não há mais essas sombras. Em Cristo temos a realidade. E em Cristo o judeu já não precisa desses rituais. E em Cristo o gentio já não precisa de aderir a esses rituais. Já não é preciso aquela lei de ordenanças para nenhum deles. Para quê? Ele aboliu a inimizade, o muro, aboliu a lei em forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, do qual ele é a cabeça, fazendo a paz. Fazendo a paz. Dois grupos, judeus e o resto do mundo, estavam separados. Deus tinha escolhido Israel. Deus tinha abençoado Israel. Deus tinha dado leis a Israel. E depois havia o resto do mundo. Mas em Cristo, tudo isso foi abolido. Tudo isso desapareceu. Em Cristo, nós temos a paz entre judeus e gentios. E verso 16 diz: e reconciliasse ambos. Ou seja, a obra de Jesus Cristo não foi só reconciliar homens. Reconciliou judeus com gentios e reconciliou os dois com Deus. Diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, mediante ou por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Porque a inimizade não era só uma questão entre homens. Era uma questão entre homens e Deus. E havia esta dupla inimizade, uns com os outros e nós todos com Deus. E por meio da cruz, toda esta inimizade foi abolida, foi destruída. Em Cristo nós encontramos a reconciliação, uns com os outros e todos com Deus. E diz: e vinde, evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Jesus é o pregador da paz, aquele que veio anunciar a paz a todos os homens, para que por ele, por intermédio dele, os dois que significa toda a humanidade, judeus e gentios, os dois tivessem acesso ao Pai. É interessante a palavra acesso. Os irmãos já experimentaram ou experimentem marcar uma audição, uma conversa, uma reunião com o Presidente da República. Será que conseguem? Será que conseguem marcar uma reunião com o Ministro das Finanças ou com o António Costa? Não digo que não seja possível, mas é muito difícil ter acesso a essas pessoas, né? Ter acesso, chegar a elas. E muito mais difícil era naquele tempo chegar a um rei, ter acesso a um rei. E totalmente impossível era ter acesso a Deus. Mas em Cristo Jesus, que é aquilo que Paulo está a dizer, ambos temos acesso, temos livre passe, temos o caminho aberto para ir ao Pai. Temos caminho aberto para falarmos com Deus. Este acesso não era nosso, irmãos. Irmãos, nós temos de nos lembrar, nós não tínhamos direito a este acesso. Nós não tínhamos direito a este encontro. Nós não tínhamos direito sequer a chamar Deus de Pai. Mas por Cristo Jesus, nós fomos reconciliados. Nós obtivemos a paz e foi-nos dado o direito ou o acesso a irmos com ousadia adiante do Pai ou perante o Pai. E agora do verso 19 ao 22, Paulo vai enumerar mais algumas bênçãos da morte de Jesus Cristo. Ou seja, o povo, a humanidade ou o homem não foi somente reconciliado um com o outro e os dois com Deus, mas Paulo está a lembrar os gentios de Éfeso e a nós o seguinte: assim, ou seja, olhando para a morte e para a obra reconciliadora que Jesus realizou por nós, assim já não sois estrangeiros
e peregrinos. Ou seja, nós agora já somos cidadãos do reino. Pertencemos ao reino, temos esta cidadania. Nós somos peregrinos e estrangeiros aonde? Aqui, nesta terra. Mas em relação às coisas espirituais, nós somos cidadãos legais do reino de Deus. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E mais, não temos só uma cidadania, nós agora temos uma família. Sois família de Deus. Irmãos, isto é tão maravilhoso. Nós estávamos completamente afastados, longe, sem qualquer mérito, sem qualquer hipótese de nos chegarmos a Deus. E Deus, mediante a obra de Jesus Cristo, Ele nos fez seus filhos, sua família. Nós agora temos o Senhor Criador dos céus e da terra, a quem tratamos por Pai. Irmãos, que bênção! Que bênção que o Senhor Jesus Cristo nos deu, chamarmos o Senhor Todo-Poderoso de Pai. Pai. E em terceiro aspecto, não somos só cidadãos de um reino, não somos só família de Deus, mas somos edifício onde Deus habita. O que é que ele diz? Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Eu considero aqui apóstolos e profetas como aqueles que doutrinaram a igreja. Não está a falar de pessoas do Antigo Testamento e do Novo. Está a falar de dois grupos de pessoas do Novo Testamento que vieram trazer ou estabelecer a doutrina para a igreja. E a igreja, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Esta é a nossa base. A igreja não é fundamentada em ideias de homens, nem é fundamentada nos próprios apóstolos e os próprios profetas, mas no ensino que eles nos trouxeram, que eles estabeleceram, no ensino que eles deram à igreja. E este é o nosso fundamento, o ensino dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra de esquina, a pedra que vai alinhar todo o edifício. É mediante esta pedra que todas as outras pedras são alinhadas e são construídas para cima, mediante aquela pedra de esquina. E o que Paulo está a transmitir aqui é que é aquela pedra de esquina, de canto, que todas as outras pedras de judeus, de gentios, se unem, se juntam, se encontram a sua unidade naquela pedra do meio, que é Jesus Cristo. Ele diz todo o edifício, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício, judeus e gentios, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, que grandes bênçãos Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Nós estávamos longe, separados de Deus, separados do povo de Deus, sem esperança neste mundo. Nós, gentios, todos nós aqui, gentios, estávamos assim, completamente alienados das promessas de Deus. Mas em Cristo temos a reconciliação. Em Cristo temos a paz, uns com os outros e todos com Deus. Queridos irmãos, quero trazer 3 aplicações. A primeira delas é adoremos e louvemos ao Senhor. Às vezes tomamos esta coisa assim ao desbarato. Tomar a ceia, vir ao culto, dizermos muito obrigado pela salvação que nos deste. E é uma coisa assim que nos sai tão facilmente da boca. Mas, irmãos, isto deve constranger o nosso coração. Pensarmos quem éramos. Era a mesma coisa. Imaginem alguém que foi sentenciado à pena de morte e por alguma razão alguém conseguiu, numa brecha da lei, dizer, afinal não vai ser. Aquele homem, ele deveria estar para sempre grato à outra pessoa.
Irmãos, muito mais nós, que fomos salvos da ira eterna, da morte eterna. Fomos aproximados, fomos trazidos para perto, mediante Jesus Cristo. Adoremos e louvemos ao Senhor porque Ele fez por nós. Também, em segundo lugar, a obra reconciliadora de Cristo entre Deus e nós e judeus, mostra que em Cristo não há diferenças culturais e étnicas. Não há branco e preto, não há rico e pobre, não há doutor e iletrado, não há homem ou mulher. O que há é um povo reconciliado com Deus, com o seu Deus e uns com os outros. Essas diferenças acabaram. O mundo luta pela igualdade e nós, Igreja, devíamos ser os arautos desta igualdade, dizendo aqui não há distinção. Somos todos filhos de Deus, reconciliados uns com os outros, sem importar o passado, sem importar quem eu era, sem importar a minha cor de pele, o meu estatuto social. Sou irmão, sou irmã. Nós devíamos ser os portadores desta igualdade. Irmãos, erramos. E eu estou a dizer erramos, não estou a dizer nós, mas a Igreja como um todo. Erra quando se começa a fazer distinções, a Igreja do surfista, a Igreja do motar, a Igreja do jovem, a Igreja do velho, a Igreja inglesa, a Igreja portuguesa, a Igreja brasileira. A Igreja é isto tudo junto, no mesmo lugar. Não tem sentido dividir por grupos, se não estamos a criar aquilo que Jesus veio destruir, que era as inimizades, as diferenças. Irmãos, em Cristo, não há assembleiano, batista, irmãos, wesleyanos, presbiterianos, metodistas. Em Cristo há filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, reconciliados e salvos pelo mesmo Senhor. Eu não estou a dizer que devemos esquecer todas as diferenças. Há diferenças. Nós temos diferenças dos assembleianos, dos wesleyanos, dos presbiterianos. Mas essas diferenças são diferenças residuais, menores, comparado com a grande obra salvadora que Jesus realizou em todos nós. Respeitamos essas diferenças, entendemos que somos diferentes nessas áreas, em certos aspectos doutrinários, mas nada que melindre a nossa unidade em Cristo Jesus. Irmãos, em Cristo não há calvinismo e arminianismo. Em Cristo nós podemos pensar de maneira diferente, nós podemos dialogar e argumentar de maneira diferente e ter os nossos pontos de vista, mas nunca assuntos como estes devem ser motivo de divisão, de guerra, de intriga, de inimizade uns com os outros. Jesus Cristo veio reconciliar-nos uns com os outros e nós não devemos cair no erro de criar guerras no sítio que deveria ser de promover a paz. E devemos também anunciar aos outros lá fora. Anunciar que em Cristo há reconciliação. Anunciar que em Cristo há paz. Em Cristo há sim verdadeira igualdade. Essa igualdade que o mundo procura entre raças, entre etnias, entre géneros. Em Cristo há verdadeira igualdade. Todos salvos pelo mesmo sangue. Todos filhos do mesmo Pai. Todos habitados pelo mesmo Espírito. Todos com a mesma promessa de viverem para sempre com Deus. É esta a verdadeira união. É esta a verdadeira igualdade que nós devemos anunciar. Irmãos, louvemos ao Senhor pelo tão grande benefício que Ele nos deu, mediante o seu amado Filho, Jesus Cristo, de nos reconciliar. Jesus Cristo é a nossa reconciliação e a nossa paz. Que o Senhor nos abençoe.